Grande dia! Depois de um voto meio estranho, ainda que condenando os golpistas, o ministro Flávio Dino veio com tudo para mais um dia de julgamento, ainda que não fosse sua hora de votar. Ele interrompeu o voto de Cristiano Zanin durante o julgamento da trama golpista do STF para comentar uma conversa que tiveram sobre a chamada metáfora do boi fatiado. Não seria gado fatiado, não? Usada por Zanin em sua argumentação. Dino aproveitou para criticar o uso de interpretações consideradas hermenêuticas exóticas no processo, dando um tom mais leve ao debate entre os ministros. E a Carmen Lúcia, gente, nem vou comentar. Quem vai comentar isso com a gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. E o ornitorrinco, Dai. Não esqueça do ornitorrinco. Tô rico. Gente, hoje foi mais delicioso, né? Foi muito mais delicioso. Eu gostaria, Sofia, eu não vou nem falar muito, porque a gente vai trazer alguns vídeos aí para não ficar muito longo. Eu já vou dizer que hoje superou aquele dia triste, desolador que tivemos ontem, ouvindo aqueles absurdos proferidos pelo Fux. Já é uma coisa assim, e hoje Dino voltou a ganhar meu coração. Para quem não sabe o que eu estou falando, tem um corte aí sobre o voto de Flávio Dino. Eu voto condenando, logicamente, seguindo o relator, condenando os golpistas, mas ele faz ali uma questão sobre o tempo e a participação de cada um na condenação. Um ponto que, inclusive, só vai ser julgado amanhã, sobre o tempo, né, a condenação de cada um vai pegar. Só que a Carmen Lúcia, inclusive, deu até uma alfinetada dizendo: olha, depois eu entro nisso aqui, não é tema para este momento aqui da votação. A Carmen Lúcia saiu dando umas alfinetadas em todo mundo. Então, Sophie, vamos começar com a primeira interrupção do Dino à Carmen Lúcia. E o que ela fala, ela dá uma aula assim, de feminismo no Dino, aí depois a gente entra pro Dino e essa metáfora do boi, que é maravilhosa, por gentileza. Outro ainda redargue. Mas a razão de Estado existe. Ele diz: não, o que existe é a lei, é o Estado de Direito. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte. Todos, ministro. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Todos, desde que rápidos, porque também nós mulheres ficamos 2000 anos caladas, nós queremos ter o direito de falar. A senhora Mas sabe. eu concedo, como sempre, está no regimento do Supremo, o debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir, eu sou da prosa. Ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza, e o ministro Gilmar aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou: Flávio, teu voto foi tão curto. E eu disse: Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas. Eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? Não, ainda tenho do Zanin. E eu prometo ser muito breve, porque a o do ministro Zanin é um bom voto para se cortar, porque aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar de Mas com todo gosto. Apesar de todas essas ameaças. A prosa com Vossa Excelência é sempre um gosto, tenha certeza. E eu escrevi 396 páginas, presidente, mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupe. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada por não ler todas as 390. Não queremos mais um Fux. Pois é, quanto plot twist num curto comentário. Inclusive, sobre essa parte aí a gente ia falar depois da Carmen Lúcia, a gente já antecipou agora. Por quê? Porque a Carmen Lúcia, primeiro que ela, vou começar pelo final, fala que não vai ler tudo, justamente para não ser mais um Fux com 13 horas de leitura. E ela diz: eu escrevi 396 páginas. Ela não fala, eu utilizei IAXY, porque o Fux ele chega a fazer reverência ali para a inteligência artificial. A gente tem também o Dino fazendo ali uma pincelada de: olha, eu fiz um voto pequeno porque eu vou fazer interrupções, porque ontem o Fux pediu para não ser interrompido, que é um absurdo, porque de fato esse debate faz parte do processo jurídico, principalmente no STF. São tanto que os grupos eles são formados, não é uma decisão de um juiz apenas. O grupo ele é formado justamente porque esse debate faz com que haja uma
exaustão ali de interpretações, e é necessário, Sofia, e o Fux pede para que isso não aconteça. Quando você fala que se acredita que o Fux queria realmente adiar esse julgamento, e para que ninguém sabe, e esse é um questionamento muito sério, é justamente esse ponto. E também temos ali a própria Carmen Lúcia, lembrando que ela é a única mulher no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Federal, no STF, nesse momento. Ela está também como presidente ainda do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente não tem uma perspectiva aí de um nome feminino que vai ser indicado para a substituição dos próximos ministros. Isso também é um ponto, e ela cita isso dizendo, não me deixem falar, tá? Não me interrompam, não, podem falar, fiquem à vontade para falar, esse debate é importante, eu não sou o Fux, mas ela puxa uma autoridade para ela e ela fala sempre disso. Eu lembro do 8 de março, eu não lembro se esse ano ou no ano passado, a Carmen Lúcia ela fala sobre o fato de mulheres serem muitas vezes mais interrompidas como as juízas, desembargadoras dentro do tribunal do que os homens. Então, é muito importante tudo isso que ela traz, toda essa reflexão. São muitas lapadas com um tom discreto, com um tom educado, em muito pouco tempo. E eu tenho certeza que o Fux está muito chateadinho hoje. Porque ele sabia que isso viria, mas lavou a alma dos brasileiros. E aí, agora sim, Sofia, vamos ouvir lá a comparação do boi do Dino com o Zanin agora. Foi recente, gente, que é muito engraçada. Prestem atenção nisso aí. Ontem nós conversávamos, ministro Zanin, e peço sua permissão para reproduzir sobre o que no meu voto eu chamei de hermenêutica ornitorrinco, que é a hermenêutica exótica, né? E um dos aspectos que nós conversávamos era sobre o standard probatório. E Vossa Excelência lembrou uma metáfora muito conhecida, mas que é muito útil, que é do bovídeo esquartejado, ou do boi fatiado. Então, que é aquela espécie de falácia, segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço, você é um boi? E claro que o pedaço nada diz. Você diz, pede lá para o pedaço do boi mugir, e o pedaço não muge. E aí a conclusão falseada é de que nunca existiu boi. Quando a análise de uma hermenêutica correta, como sabemos, ela tem exatamente essa capacidade de evitar esse método falacioso de esquartejamento do acervo probatório em pedaços que, em si mesmo, podem ser descartados de per si, um a um. Diz, não, esse pedaço não serve, esse não serve, esse não serve, e aí se constrói a falácia de que não há boi. E isso conduz a problemas gravíssimos, sobretudo na seara do direito penal, inclusive a falta de igualdade, que era um debate com o ministro Alexandre. Ele dizia da dificuldade que nós temos de ir além da missão tradicional errada do direito penal, de ser o direito penal dos subalternos, dos pobres. Então, é isto. Os critérios que são aplicados ao jardineiro se compõem se ele comete um erro, devem ser os critérios do direito penal para o dono da casa. Porque senão você não consegue construir justiça se a lei não for aplicada de modo isonômico para todos. Então, essas observações de Vossa Excelência, e eu me desculpo de ter revelado a sua metáfora, mas é porque eu acho que ela esclarece bem qual é o standard probatório adotado aqui a mostrar a legitimidade do julgamento. Obrigado. Ele conseguiu colocar o ornitorrinco e o boi fatiado na mesma argumentação. Incrível. Conseguiu, Sophie. E eu vou dizer uma coisa, ele conseguiu de uma forma muito bela trazer uma contradição ali que o ministro Fux ele apresentou, sem precisar citar que era para o Fux. E ele expôs, querendo ou não, o Dino é fofoqueiro, eu adoro o Dino, de verdade. E o Dino é fofoqueiro, gente. Ele expôs ainda a conversa dele com o Zanin, que no final eles estavam falando do Fux, né, do voto. Ele ainda expôs isso, ou seja, mais uma vez eu vou dizer que com toda certeza o STF tem algum grupo, em alguma plataforma, tem o Fux para falar do Fux. Eu tenho certeza disso.
porque é absurda a forma em que o Fux defendeu ontem os bolsonaristas, e foi evidente hoje todos respondendo com alguma alfinetada, com um clima totalmente diferente na sessão, no plenário, que para quem acompanha as votações do plenário, geralmente é assim, tem um momento ou outro de tensão, mas tem também momentos de descontração. Ontem, com o Fux, não tinha interação, então não tinha como ter momento de descontração. Foi dissoante, Sofia, foi muito triste. Eu até ia finalizar, dar uma quebradinha para a gente assistir um pedacinho do Alexandre de Moraes também destruindo o Fux, mas eu acho que dá para deixar para outro corte, para esse daqui não ficar longo demais, viu, Sofia? Fique à vontade para falar sobre a delícia que o Flávio Dino fez hoje, vingando a gente do que a gente teve que ouvir ontem do Fux. Vamos lá, Flávio Dino, ele caiu no meu conceito com o voto dele, mas talvez dê uma recuperadinha, não muito. Se ele vier amanhã, na dosimetria, querer baixar a pena de golpista, eu vou ficar brava de volta. Mas que bom, pelo menos assim, é interessante ver. Ele tem senso de humor, né? E era algo que ficou faltando no voto dele. E eu achei essa metáfora aí do boi fatiado muito boa como uma indireta pro Fux, na verdade. Eu preferia que ele chamasse de gado fatiado em vez de boi fatiado, ia ser mais engraçado. Mas eu achei boa, porque o Fux, ele fez uma coisa que foi pegar e tentar desmembrar todos os crimes. Então, não, veja bem, o segurar os eleitores no dia da eleição é uma coisa, o 8 de janeiro é outra coisa, o plano de assassinato é outra coisa, são todas coisas diferentes. Então, não dá para chamar de golpe, porque cada um é uma coisa separada. Mas quando você olha em conjunto, você vê que era tudo parte de um grande plano, que sim, era um golpe. É essa metáfora que eu vi que teve gente que não entendeu, sabe, a metáfora. É essa a metáfora. Da mesma forma que o boi ele tem que ser visto como um todo, e você fatiar o boi em várias partes não significa que ele deixou de ser um boi, o golpe tem que ser visto como um todo. Você pegar e fatiar o golpe não significa que ele deixou de ser um golpe. E a gente sabe quem foi o líder desse golpe, Jair Messias Bolsonaro. O Fux veio com uma argumentação sem pé nem cabeça de que se o Bolsonaro não estivesse ele próprio lá de farda segurando as pessoas no dia da eleição, se não tivesse ele próprio lá derrubando o relógio do Dom João II no 8 de janeiro, ele não pode ser culpado por isso. O Fux, nessa metáfora aí do Dino, seria a pessoa que ia olhar para o pedaço de carne e dizer como não muge, não é um boi. Não é boi, é gado. Sofia, e não dá para... Você falou do humor de Dino, que todo mundo esperava. Ele arrancou muitas risadas quando a Carmen Lúcia falou: tenho aqui meu voto impresso, né, fazendo uma piadinha ali do voto impresso. Aí o Dino vai e diz: não precisa de voto impresso, já que a gente agora tem um voto eletrônico, né? E todos deram risada. Justamente porque a Carmen traz o voto dela impresso e ela disse que vai fazer um resumo, que não precisa ler tudo. E o Dino ainda faz mais uma piadinha falando sobre o voto eletrônico e todos caem na risada. É isso que a gente gostava realmente de acompanhar no STF, e é isso que a gente espera que continue acontecendo no STF, com um pouco mais de leveza diante de situações absurdas, como uma não condenação, um voto de não condenação de quem praticou crimes com muitas provas, inclusive, Sofia. Que delícia hoje o Dino, viu? Perfeito. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão Meteoro.